Tudo bem, pessoal? Vamos começar então, Maria Vitória? Vamos lá? Vamos. Ótimo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu sou o Vitor, sou coordenador da área de negócios da J. Valério. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe. Queria agradecer a presença do professor Leonardo Araújo, do nosso convidado, senhor Abílio Neto. Queria falar aqui, acho que para as pessoas que não participaram conosco, um pouquinho sobre o nosso evento, sobre os nossos encontros de gestão. De alguma maneira, a gente entendia ser necessário aí contribuir com as empresas, com os nossos parceiros, nesse momento de crise que a gente vem vivendo já ao longo de alguns meses, criando um ambiente onde a gente pudesse aí trazer informações, discutir temas relevantes e pudesse, de alguma maneira, contribuir, né, com esse processo de retomada e poder apoiar as empresas na melhoria dos seus resultados. Então, os encontros de gestão que a J. Valério vem promovendo em parceria com os professores da Fundação vem justamente de encontro com esse momento que a gente vem vivendo, esse novo mundo aí que a gente está enfrentando. Nós já discutimos e já falamos aí sobre diversos assuntos, né? A gente já trabalhou assuntos relacionados ao setor de saúde, recentemente ao setor do agronegócio, falamos também com empresas do setor de transportes, falamos também sobre governança corporativa, né, com a presença do nosso presidente, do Eduardo Valério, e hoje a gente vai falar de um setor extremamente importante, que é o setor de varejo, e para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor Leonardo Araújo. Professor, eu vou fazer uma breve apresentação. Se eu cometer alguma gafe, por favor, me perdoe. Aí o professor pode me corrigir. Por favor. Né? E só um pouquinho antes, eu queria dar alguns avisos, senão a Maria Vitória pega no meu pé, né, Maria Vitória, antes da gente começar. Durante a apresentação dos professores, a gente pede que vocês mantenham os microfones fechados, né, para a gente poder ter uma boa condução do nosso evento. Ao final do evento, a gente vai abrir para perguntas, para discutir os assuntos, e aí sim, né, a Maria Vitória vai estar acompanhando o chat, né, Maria Vitória? Vocês podem abrir os microfones no final ou mandar as perguntas pelo chat que a gente vai estar direcionando aos nossos convidados. Esqueci algum item, Maria Vitória? Mais algum ponto? Não? Então vamos lá. Professor Leonardo Araújo, é um prazer estar conversando de novo com o professor, satisfação. Faz tempo que eu não vejo pessoalmente, né? A gente teve aí, já tivemos vários eventos juntos, o professor é aqui de casa. Muito bem. Professor é mestre em administração e bacharel em economia pela PUC de Minas, participou do programa STC executivo pela Fundação Dom Cabral, em parceria com a Kellogg nos Estados Unidos. Participou também pela Harvard School Business, professor associado da Fundação Dom Cabral, com atuação em diversos programas de desenvolvimento de executivos e empresários, membro de conselhos, palestrante nos temas de proatividade de mercado, marketing proativo e inovação, membro do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, atuou como gerente do programa de pós-MBA também da Fundação, em parceria com a Kellogg nos Estados Unidos. Foi coordenador técnico do grupo de intercâmbio temático de marketing no CTE, Centro de Tecnologia Empresarial da Fundação. O professor tem experiência executiva em marketing e estratégia empresarial. Executivo do grupo Localiza, ocupando funções gerenciais nas áreas de franchising, marketing, comunicação empresarial, vendas e serviços ao cliente. Professor, muito bem-vindo ao nosso encontro de gestão. Obrigado. Contamos também com um convidado especial, o senhor Abílio Neto. Né? O senhor Abílio Neto iniciou sua carreira no Carajás muito cedo, quando a empresa tinha apenas uma pequena loja na cidade de Maceió, especializada na comercialização de madeiras, atuou nos últimos 30 anos na área financeira, comercial e marketing e atualmente, além de acionista, ocupa a cadeira de CEO do grupo, com a missão de impulsionar a empresa para mais uma onda de crescimento e inovação. Abílio, uma satisfação, um prazer estar contando com a sua presença no nosso evento. Prazer todo meu, Vitor, e a todos vocês que estão conosco. Obrigado, obrigado. Feitas as apresentações, professor, passo a palavra para que a gente possa começar o nosso evento. Agradeço novamente a presença de todos. Vamos lá, professor, estamos com você agora. Ok. Bem, uma boa noite geral, uma alegria muito grande estar com vocês hoje, receber esse convite aí dos amigos aí da
da J. Valério, estava com saudade aí já atuamos muito aí em várias jornadas aí, em vários projetos da Fundação Dom Cabral. Então, estou muito alegre de estar com vocês aqui. Essa alegria é redobrada porque quando veio o tema, eu falei, pô, eu tenho que chamar um executivo, um empresário para me ajudar a tocar esse assunto que é muito abrangente. E aí, claro, a equipe, né, Maria Vitória e todos vocês da J. Valério, opa, pode trazer sim, é bem-vindo sim. Eu acho que isso tem muito a ver com esse perfil da Fundação, da gente fazer junto com as empresas, que são nossas parceiras, o lado pragmático também, não só o lado conceitual da gestão. E aí, então, eu estou muito feliz de estar junto aqui com o Abílio Neto. Vocês vão poder confirmar a grande experiência e paixão e energia que ele toca o negócio. Hoje eu tenho uma riquíssima oportunidade profissional de participar do Conselho da Carajás Home Center. Foi também um convite que muito me honrou. Tenho aprendido muito com essa jornada participando da governança da Carajás, que é uma empresa muito relevante no mercado em que atua. Então, fico aí extremamente feliz, viu, Abílio, de ter você junto comigo aqui. E vamos junto aí, porque nós temos aí um novo normal, um novo mundo com muitos desafios. Muito bem. Muitos. Então, nós combinamos o seguinte, eu vou contextualizar durante 30, 20 minutos, alguma coisa assim, alguns conceitos, e depois eu passo a bola para o Abílio. O Abílio vai falar da experiência, dos aprendizados, dos desafios, dos erros, dos acertos na travessia da crise, olhando para frente, e depois a gente abre para perguntas, ok? Esse é nossa dinâmica hoje. E depois, enfim, a gente espera também trocar experiências com todos vocês, né? O primeiro ponto que eu gostaria de comentar, e ainda há pouco eu estava discutindo com a Maria Vitória se eu coloco ou não alguns slides. Então, daqui a pouco eu decido se eu vou compartilhar a tela e mostrar pouquíssimos slides, porque eu acho que o bate-papo é mais importante do que tudo. Mas a ideia é que toda crise, né? Existem dois, e aí nós estamos falando do varejo e estamos falando de qualquer negócio como todo, mas toda crise, né? Você tem dois momentos, né, que são típicos em toda crise. Existe um momento que é o que eu chamo de travessia do fogo, né? É quando a crise se instala e aí você tem que enfrentar toda aquela turbulência. Então, é de fato um caminho de fogo, né? Esse caminho de fogo, né, é o momento que muitas vezes existem reações ou posturas reativas de adaptação que é preciso que a empresa tenha esta postura de reagir, né? As crises nos tiram da normalidade, portanto, quando nos tiram da normalidade, nos tiram da zona de conforto e também podem abrir oportunidades. Então, eu estou trazendo um clichê, a ideia de crises traz oportunidade, e de fato é. Muito bem. Então, esse primeiro momento da travessia de fogo, né, no varejo especificamente, nós vivemos algo bastante inusitado e muito impactante, que é o que nós chamamos de choque de demanda. Choque de demanda. As lojas fecharam. Eu me lembro da nossa experiência no Conselho da Carajás e, de repente, não tinha receita. Quer dizer, que choque de demanda é muito pior do que uma recessão, né? É muito pior do que você ter uma retração. É choque de demanda, demanda zero. Muito bem. Então, esse é o primeiro momento da crise, que é essa travessia do fogo. E aí, a primeira grande... Se eu posso falar em regra, mas assim, o caminho é evite a UTI da crise. Porque quando você entra para a UTI da crise, é aquele paciente que entra para ser entubado e depois de ser entubado tudo pode acontecer. Se as empresas tiverem senso de urgência e fizer essa travessia da crise, ela evita entrar na UTI. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E existe um outro momento em toda crise, isso vale para o varejo e vale para as outras, qualquer outra área, né, de negócio, que é o que nós chamamos do pós-crise, ou a saída. E aí eu chamo essa fase de novos rumos, novas conexões, novas pontes. É quando todo o aprendizado, e olha que nós já estamos aí com 6 meses de uma longa travessia, não é isso, né? Outro dia até uma piada, um amigo liga para o outro, e aí, tudo bem? Está em casa? Ele falou, desde março. Está em casa desde março. Então,
esse longo caminho aí de 6 meses, né? De fato, a gente traz muita lição, muita lição. O Abílio vai falar muito dessas lições. E essas lições devem gerar novas práticas. Sabe? É aquela coisa assim, erro bom é o erro que a gente aprende, é o erro que gera, inclusive, novos erros. A ideia é de você errar, mas errar de forma diferente, erre fácil, erre rápido, erre barato, mas erre. E a ideia de novas possibilidades. Então, aí eu pontuo para vocês, então, esses 2 momentos que perpassam qualquer crise, seja no varejo ou outra área de negócio. O varejo, sobretudo, é aquele que mais sofre o choque de demanda, né? Evidentemente. Alguns varejos mais do que outros. Muito bem. E aí, eu quero trazer para vocês, nessa primeira fase da minha conversa, nós, ao longo dos últimos 10 anos, em torno disso, nós estudamos, eu falo nós porque uma presença muito forte do colega e amigo professor Rogério Gava, pesquisador e também associado à fundação, nós pesquisamos esses movimentos proativos e reativos das empresas, né? Então, desenvolvemos um modelo conceitual que explica, né, a ideia de empresas proativas e também explica a ideia, a necessidade, inclusive, às vezes, da empresa reagir, né? O que nós não podemos nunca é ter a passividade. Então, eu vou trazer para vocês 4 movimentos, que aí a gente, vamos dizer assim, é o primeiro bloco da minha conversa com vocês, 4 movimentos típicos, né? 2 reativos e 2 proativos, nessa travessia e olhando o pós-crise, né? o pós-momento impactante, que agora é o novo normal, digamos assim, né? E esses movimentos, né, eles nascem, né, quando nós olhamos fatores internos e fatores externos. Eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe com vocês. E aí, não existe um movimento errado ou um movimento mais certo, existe um movimento mais adequado para o momento. E, claro, o que nos convém, tendo em vista a natureza do meu negócio, tendo em vista a natureza do meu varejo, que impacto eu tenho maior ou menor em relação a esses 4 movimentos. Então, eu vou apresentar, eu resolvi agora, eu vou colocar essa moldura que mostra os 4 movimentos, só para vocês memorizarem visualmente esses 4, que é uma matriz com 4 blocos, e aí eu falo rapidamente sobre eles e depois eu fecho a minha conversa inicial apresentando 5 vetores que eu acredito que são vetores críticos de sucesso para vencer no pós-crise. Aí eu levanto a bola para o Abílio e o Abílio mata no peito e vai trazer muita experiência, muito aprendizado, enfim, que nós tivemos. Deixa eu compartilhar minha tela. Se der tudo certinho, eu vou com compartilhamento. Se não der certo, eu vou sem compartilhamento mesmo. Então, vamos lá, né, Maria Vitória? Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, então, vendo. Sim, tá ok. Eu acho que esse primeiro slide, ele nos dá, então, essa moldura, né? Nós estamos cruzando aqui duas dimensões. Eu tenho uma dimensão interna do meu negócio e eu tenho uma posição externa. Muito bem. Essa posição interna, nós estamos falando de ativos como caixa, e olha que caixa em crise, hein, Abílio? Caixa é fundamental. A gestão caixa é um grande inimigo durante a crise, e com choque de demanda tem que administrar bem isso. Nós estamos falando de pessoas, liderança, competências internas que você tem na empresa, processos, sistemas, estruturas. Então, nós estamos falando de musculatura da empresa, a musculatura interna. Então, essa posição interna pode ser fraca ou pode ser forte no pré-crise. Existem empresas que entraram nessa crise com mais fortalezas nessas 3 dimensões, com mais caixa. E caixa também, caixa não garante sucesso durante a crise, tem outras coisas. Mas se você tiver uma posição muito vulnerável de caixa, atenção, sinal vermelho. Bem, então essa é a posição interna. Do outro lado da matriz, nós temos uma posição externa, que ela vai refletir o que nós chamamos de ativos ligados a market share, sua participação é grande ou pequena no mercado. Nós vamos falar de produtos, você tem um portfólio de produtos competitivo ou não, seu portfólio de produtos está alinhado com os principais concorrentes, você tem uma marca forte ou não, ok? Reputação, relacionamentos que você tem com clientes e com canais, com fornecedores. Então, é o que nós chamamos aí de posição externa e posição interna. Muito bem. E aí,
Se nós conjugarmos, né, vem a crise, vem o choque. Eu tenho, então, uma posição fraca interna e eu tenho uma posição fraca externa. Ok? Ora, nesse momento, você tem que reagir e fazer todos os ajustes possíveis no seu negócio para você evitar a UTI da crise. Ok? Então, fraco e fraco, não é que o mundo acabou, que de fato eu tenho um hecatombe e eu não vou conseguir sair da crise. Mas você tem fraquezas e você precisa se ajustar de forma muito clara, né, e assertiva. Se eu trouxer aqui só alguns elementos dessa primeira caixinha, né, nós estamos vendo, então, aqui, o mote aqui nessa fase que nós chamamos de reatividade de ajuste, posição fraca interna e posição fraca externa, é senso de urgência na adaptação. Senso de urgência. Então, e aqui vem principais focos. Você tem que fazer ajustes para garantir a liquidez, ajustes emergenciais para garantir a liquidez da empresa, seja com a ajuda do governo ou fora, o governo tentou ajudar em algum momento, mas tem que ter ajustes emergenciais para atacar a liquidez da empresa. Muito bem. A redução inteligente de custos. Abílio, você vai poder dizer como a crise ensina o que é custo bom, custo ruim, como é que a gente fica mais vulnerável e às vezes até tem mais clareza nos custos que a gente precisa reduzir. Então, redução inteligente de custos. Cuidado para não ferir o benefício ao cliente. Sabe a unha que você corta o dedo? Cuidado, custo bom é o custo que está diretamente relacionado ao benefício ao cliente. Não dá para a gente mudar muito, né? Cortar demais. Flexibilidade nas negociações para não perder vendas. E aí se vira nos 30, a receita sumiu, tem que voltar a receita, e nós começamos a nos reinventar. E, claro, cooperação e inovação para buscar novos relacionamentos com aquele momento da travessia de fogo com fornecedores, canais, enfim, né? Então, esse momento, pessoal, é um momento mesmo de ajuste. Ajuste não tem proatividade aqui nesse momento. É buscar calibrar a máquina, garantir caixa, liquidez. E, olha, boa parte das empresas passaram por isso e nós podemos sentir vários aprendizados. O Abílio vai poder falar disso. Muito bem. E aí nós vamos, né, para a segunda conjugação, é quando eu tenho uma posição externa forte. Ok? Ou seja, eu tenho marca, eu tenho market share, eu tenho reputação, bons relacionamentos, mas a crise me pegou com algumas vulnerabilidades internas. É possível acontecer isso. Ora, o que a gente tem que fazer? Os nossos estudos mostram que a ideia é que eu tenho que defender meu market share e eu tenho que defender minha imagem. Cuidado para a crise não arranhar a tua imagem, cuidado para você não perder posição. Nesse momento, pessoal, cuidado com essas fraquezas internas, senão elas vão inibir algumas ações de marketing que são preciso que a gente tenha essas ações de marketing para eu defender meu market share. Porque durante a crise eu tenho vários guerrilheiros, eu tenho vários players novos que estão entrando, vários oportunistas, guerra de preço e tal. No varejo é muito comum isso, vocês sabem disso. Defenda o seu market share, defenda a sua ideia. Coloque recursos que você tem uma posição de caixa favorável, você tem uma empresa redonda. Não titubeie. Defenda mercado, market share e imagem. Muito bem. Você tem que entender as análises de ponto de equilíbrio do negócio, a margem de contribuição de marketing. Evidentemente, você pode reduzir algumas despesas, mas colocar foco em outras, enfim, né? Dá para inovar nesse momento? Inovar com emergência em produtos, promoções, benefícios do relacionamento? Nós vimos aí o quanto que as empresas começaram a se virar no 30, vender por WhatsApp, vender por telefone, os vendedores ligando, vou reativar ou vou acelerar o meu e-commerce. Então tem aí, sabe, é o que eu chamo de inovação emergencial, ok? Para defender justamente a nossa posição forte externa. E tentar equilibrar as fraquezas internas para não inibir muito o que eu tenho de posição externa forte, né? Claro. Quais são as novas competências para a gente avançar? É nesse momento que a gente aprende, o Abílio vai poder dizer, a gente aprende para passar para o momento posterior, quando a gente olha e vê pontes, conexões, tudo que eu posso fazer de novo. Muito bem. Fase importantíssima, defender a sua posição. Muito bem. E aí, agora nós vamos para o lado da proatividade, do lado da... quando eu tenho, primeiro, né, eu tenho uma posição, né, de avanço, quando eu tenho, primeiro, fortalezas internas, mas eu ainda não estou com as fortalezas externas, entendeu?
Então, eu preciso, nesse momento, usar todo o meu caixa, quer dizer, não é todo o meu caixa, usar recursos, usar os processos que eu tenho, a estrutura, sistemas, pessoas. Eu tenho pessoas boas, comprometidas. Vamos usar isso agora para alavancar a market share, para alavancar a nossa imagem. Já saímos da travessia de fogo, né? Então, aí, pessoal, é que essa ruptura com essa normalidade, né, nós temos que romper com inércia interna. O que é inércia interna? Inércia interna é a famosa zona de conforto. Inércia interna é subdesempenho, que a gente começa a perceber que já existiu na empresa e que a gente não percebia. Isso no varejo é fundamental, porque o varejo, você trabalha com a criticidade muito alta de logística e tal, e margens, às vezes, muito apertadas. Se você errar a mão, você não vai comprometer o resultado do negócio, né? Claro, uma postura proativa para antecipar as mudanças, as novas ondas que o novo normal, o novo ambiente de mercado, o novo consumidor vão trazer para nós. Então, essa postura proativa para a gente buscar avanços no mercado, avanços. O mote aqui é ganhar mercado, projetar imagem, atrair clientes. É para quem tem, então, posição forte e precisa se fortalecer externamente, né? E, finalmente, a gente precisa ter uma visão financeira bastante inteligente para a gente suportar investimentos em OPEX, em operações, né, em despesas com operações, e também, eventualmente, até alguns investimentos em capital fixo que a gente precisa ter para, de repente, aumentar a minha rede. Então, eu preciso ter aí um OPEX e um CAPEX bastante equilibrado e visão de risco apurada, competência para lidar com isso, para a gente passar para a fase de avanço, né? A Bíblia também vai colocar um pouco essa perspectiva no mundo Carajás. E, finalmente, né, a última posição, que também é uma posição de proatividade, aqui, meus amigos, eu tenho fortaleza externa, eu tenho fortaleza interna. A empresa está redonda, eu fiz o dever de casa antes, eu entrei na transformação digital com antecedência, eu estou preparado, a musculatura está boa, não está enferrujada, recursos, caixa, processos. Ora, o que nós podemos fazer? Movimentos de ampliação de presença e ampliação de ganhos. A gente começa a pensar, vamos lá, Magazine Luiza fez esse trabalho, está fazendo esse trabalho, bastante importante, né? Então, aqui a regra é, essa crise vai depurar as nossas competências e vai favorecer, isso favorece as empresas mais proativas. Atenção, eu vi várias empresas, né? E fique à vontade, Abílio, para você entrar um pouco mais ou não nesse assunto, mas a ideia de que, às vezes, eu preciso cortar um pouco daqueles excessos que eu não percebia. E, olha, eu estou vendo empresas de varejo, inclusive, que tiveram uma redução de quadro e agora estão voltando, mas com um novo perfil de gente. Não é que eu vou ter menos gente, eu vou ter gente mais qualificada. Esse é um ponto importante para a gente fazer movimentos de consolidação. Ora, eu sou forte externamente, eu sou forte internamente. E aqui, eu estou usando aqui uma expressão dos líderes 10 vezes, né? Eles vão fazer muita diferença nesse movimento de consolidação. Está aqui, eu deixei separado. Eu recomendo fortissimamente esse livro aqui, né? Esse livro foi escrito, né, pelo Jim Collins, com um outro autor. É muito bom, é um dos livros assim dos últimos. O professor gosta muito de ler, a gente está sempre... Esse eu recomendo de mão cheia. Ele fala dos líderes 10 vezes. Quem são esses líderes 10 vezes, né? São as empresas. Olha o título do livro. Vencedoras por opção, incerteza, causa e acaso. Por que algumas empresas prosperam apesar de tudo? E olha, ele cita 3 características desses líderes 10 vezes que vão fazer a diferença. Eu tenho esse artigo, eu vou referenciar para vocês, eu mando depois um link, Maria Vitória, para vocês, para todos que estão nos ouvindo, entrar no meu LinkedIn, esse artigo está lá com todas essas ideias. Mas ele fala dos nossos líderes, né? Olha só as 3 competências desses líderes 10 vezes, né? São as empresas que têm 10 vezes mais crescimento, 10 vezes mais resultados do que a média. Primeiro, esses líderes têm uma disciplina fanática, disciplina, foco, ou seja, né? Foco absoluto naqueles objetivos que nós precisamos alcançar. Disciplina fanática. O professor Jim Collins também fala dessa criatividade empírica, é aprender por experimentação, não é o que está nas páginas do livro.
É se virar nos 30 e é uma empresa ágil que vai aprendendo enquanto vai se transformando. Então, ele chama de criatividade empírica. E nós vamos precisar cada vez mais desse tipo de liderança, dessa transformação digital e nesse mundo agile que nós estamos aí. Isso vale para o varejo também, né? Muito fortemente. E depois ele fala de paranoia produtiva. O que é paranoia produtiva? Olha só, frase entre aspas, né? Mesmo em situações de normalidade, mesmo na situação de normalidade, os líderes, 10 vezes, estão sempre atentos às ameaças externas. Sempre atentos às ameaças, para não ser pego de surpresa, né? Ou mudanças bruscas no ambiente. Então, sejamos aí líderes 10 vezes, que eu acho importante. Investimentos em marketing para trazer novas receitas, receita nova, dinheiro novo para a empresa, cliente novo, reter os atuais. Eu estou começando a consolidar as minhas fortalezas no mercado. E, finalmente, é uma oportunidade para fusões e aquisições, alianças com parceiros, alianças com empresas. Olha os movimentos de marketplace que estão acontecendo em todo o varejo. Então, esses movimentos de marketplace são movimentos que facilitam alianças. Eu posso colocar o produto do meu concorrente dentro do meu marketplace, por que não? Né? O cliente agradece, inclusive. Né? Então, o varejo tem uma característica, né? O varejo brasileiro, devido às proporções continentais do Brasil, existem muitas fortalezas nos varejos regionais, mas existem possibilidades de fusões e aquisições no varejo regional. Estejamos atentos a isso. Com isso, pessoal, eu passo, então, fecho essa primeira fase da minha fala, vou sair do compartilhamento e vou agora, então, comentar com vocês daqueles 5 vetores, e passo a bola para o Abílio, os 5 vetores que, modestamente, eu entendo, e pegando todo o aprendizado que nós estamos vivendo, seja como consultor, seja como conselheiro, seja como professor, debatendo com executivos, né? Nós, na Fundação Dom Cabral, nós estamos todos os dias conversando, ajudando empresas, tendo empresas parceiras conosco, enfim. Então, eu vou arriscar aqui o que eu chamo dos 5 vetores para a gente vencer nessa nova fase. E aí o Abílio comenta mais. Primeiro, o vetor cultura. Nova liderança, novas cabeças, não necessariamente só novos pensamentos dentro da empresa. A liderança hoje é compartilhada. Acabou, pessoal, o mundo de comando e controle. Comando e controle é da era industrial. Quer dizer, aquele líder, me permita a expressão, porque eu acho que hoje em dia aquele líder fodão, né? Eu mando, você faz. Não existe mais isso. A liderança hoje é compartilhada, dá autonomia para as pessoas. As pessoas precisam ter autonomia para arrumar o quadro na parede. Chega lá, arrumou o quadro, está na parede, está torto, arruma o quadro na parede, não precisa pedir permissão. Então, líderes que dão autonomia para as pessoas. Nova liderança na empresa, ok? Esse é um primeiro ponto, um novo perfil. O segundo ponto que eu ressalto, né, e isso é importantíssimo no varejo, para qualquer negócio, mas no varejo especialmente, pelas margens apertadas, pela necessidade de ter mais produtividade e tudo mais, é que eu chamo de resiliência, gestão 4.0. A regra do jogo agora, né, o mote é resiliência, não é mais só o desempenho de produto e serviço. Nós somos uma empresa resiliente, nós conseguimos absorver os impactos e nos moldar a eles. Eu consigo ser flexível na minha gestão e aí eu coloco do lado de resiliência produtividade, trabalhar bem qualidade de receita, qualidade de custo. Produtividade é fundamental para vencer o jogo nesses novos tempos. Da mesma maneira que a gente não pode hoje deixar dinheiro parado, porque dinheiro rende pouco, eu tenho que fazer rendimento com trabalho, a empresa também vai ter que fazer rendimento com produtividade. Altíssima eficiência para trabalhar processos, enfim. E do outro lado, velocidade. Não dá mais. O mineiro costuma dizer que não pode perder o bonde, né? Só que agora o bonde é supersônico. Ele passou, se você tiver reações tardias, já era. Então, cultura. Segundo vetor, gestão 4.0. Terceiro vetor, olhar externo. Nós precisamos ligar radares, monitorar todos os dias o mercado. Continuemos trabalhando com a matriz SWOT. O PAEX, na Fundação Dom Cabral, trabalha muito bem com a matriz SWOT, com os modelos de BSC, o Balance Scorecard. Isso não vai acabar. Mas nós precisamos ter hoje uma gestão mais ágil, OKRs, né? Uma nova forma, trabalho ágil. Nós precisamos ter, então, um olhar aguçado. Todos os dias acontecem mudanças no mercado. Todos os dias o mercado emite sinais de mudança que nós precisamos, como um bom golfinho, aquele bicho inteligente, ficar atento a esses sinais, monitorar concorrentes nas redes sociais, conversar todos os dias com o seu cliente, passe um dia com o seu cliente,
É preciso, você vai ganhar o jogo entendendo de cliente, não é entendendo de produto. Eu vou fechar com o último vetor que vai falar de cliente. Então, cultura, gestão 4.0, resiliência, produtividade, velocidade, olhar externo aguçado, radares inteligentes. Não dá mais para o ser humano fazer isso sozinho, temos que botar robô para nos ajudar a capturar todas as informações, a analisar isso. Tem 2 anos que eu estou metido aí numa startup, né? Depois de uma certa idade, viu, Vitor? Você começa a reaprender. Então, eu virei fundador de startup e estou reaprendendo tudo nesse 4.0 aí, mas é exatamente uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo para ajudar as empresas a fazerem esse monitoramento de mercado de forma mais inteligente. E, quarto, transformação digital, eu não poderia deixar de falar isso, né? Transformação digital, eu não vou chover no molhado, como a gente diz aqui em Minas, mas olha, usem a transformação digital no varejo como fonte contínua de inovação. Transformação digital é para transformar modelo de negócio. Transformação digital é para te ajudar a entender mais de cliente. Transformação digital é para você ganhar produtividade. E não é ferramenta. Transformação digital também é cultura, é agilidade, é analytics, é você ser muito, mas muito bom em análise de dados. Olha quantos dados vocês têm no varejo. Você tem N SKUs para trabalhar, N unidades, N departamentos dentro de uma grande loja de varejo, seja um supermercado, seja uma loja de departamento, seja um varejo de material de construção. Dados são o novo petróleo que nós temos hoje no mundo. Então, analytics pesado, transformação digital, inovação permanente. E, finalmente, não poderia deixar de falar, centricidade no cliente. Pessoal, passou a era. E olha, varejo, vocês todos os dias têm clientes do lado de vocês nas lojas. Todos os dias você tem cliente no seu site. Atenção, passe um dia com o seu cliente. Atenção, converse com o seu cliente. Conheça mais as suas expectativas, necessidades, seus hábitos, o que ele quer de novo. Tá? Empresas centradas no cliente são aquelas capazes de migrar o centro de gravidade do negócio de produto. As empresas até então, no mundo industrial, na era pré-4.0, as empresas foram muito feras, muito boas em serem ilhas de excelência em produto. Agora nós temos que ter várias ilhas de excelência dentro da empresa, e essas ilhas todas se juntando para fazer um todo onde 2 mais 2 é igual a 5, toda a empresa voltada para o cliente, não é só a equipe de vendas, o pessoal que está na loja, toda a empresa, a TI tem que estar voltada para o cliente, logística tem que estar voltada para o cliente, recursos humanos voltados para o cliente, é o que nós chamamos de empresas centradas no cliente. E aí vem um outro grande desafio, que é gerenciar a experiência do cliente. Pessoal, o mundo da empresa é feito de orçamento, de imposto para pagar, infelizmente, né, Bíblia? Imposto para pagar, o governo é um grande sócio, ok? Nós somos feitos de orçamento, de metas. O cliente não quer saber desse mundo. O cliente quer saber do mundo, o mundo do cliente é feito de percepções, relacionamentos e experiência. É isso que importa para o mundo do cliente. E nós temos que ser bom em cliente, não é bom em produto. É claro que você tem que saber comprar no varejo, tem que ter inteligência de compra. Vai comprar mal no varejo, você vai se dar mal. Né? Enfim, então tem que saber isso. Mas olha, centricidade no cliente, gestão da experiência. Com isso eu fecho os 5 vetores que vão ser determinantes para vencer na crise. Ufa! Abílio, meu querido, fala um pouco da sua experiência. Eu tive a oportunidade de participar como conselheiro da Carajás, dos comitês não só o comitê de marketing, mas assim, comitês de crise amplamente. Foi aí uma luta nessa travessia de fogo, e o Abílio vai poder contribuir muito conosco para falar então de aprendizados, visão externa, visão interna. Abílio, por favor, meu querido. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Fica até difícil para um vulgo varejista, como a gente fala aqui no Nordeste, depois de uma grande fala do professor Leonardo. Mas eu acho que o importante é, como o professor Léo falou, nós podermos trocar experiências e a gente contar um pouco da nossa história, porque eu acho que isso pode agregar não só na minha, mas como de muitos que aqui estão nos ouvindo. Eu diria até que antes de entrarmos, vamos dizer assim, no tema principal, que seria esse pós-pandemia ou durante pandemia, eu diria o seguinte: primeiro a gente tem que contextualizar o que é a Carajás. A Carajás é uma empresa de cunho familiar, que nós temos, a Carajás existe há mais de 45 anos, nós somos considerados a 8ª loja de material de construção, segundo a revista ANAMAR, que é a principal leitura do segmento, e evidentemente a Carajás ela não chegou até aqui
porque teve muita sorte. Eu diria até que a sorte é uma questão de você trabalhar, fazer a sua parte, que a sorte vem. Então, nada mais do que nós fazermos a nossa parte para que as coisas possam acontecer. E ao longo desses 40 anos, eu diria que a Carajás passou por diversas transformações. Nós temos um trabalho, eu me orgulho muito de dizer que existe uma Carajás antes fundação e uma Carajás pós-fundação, porque como a gente fala aqui no Nordeste Inês, quando esse povo chegou aqui falando de centralidade nisso, como é que a gente olha para aquilo tudo, a gente acha que muitas vezes essas coisas só fazem sentido para as grandes empresas, para os grandes players nacionais, como Magazine Luiza, lojas americanas, e não na boa. Eu acho que o que nós precisamos a cada dia é descobrir em que região nós estamos, até porque o Brasil é um país continental e um país com muitas particularidades, onde a qual quem sabe é de fato quem vive o dia a dia em cada região. E ao longo desses 40 anos, a Carajás é uma empresa pequena que ao longo do tempo veio crescendo e que tem muitas boas práticas que a gente lê num livro, que a gente vê em algumas experiências ou que a gente pesquisa e a gente muitas vezes acha, como é que eu coloco isso em prática? E eu diria que a grande capacidade, principalmente nossa como líder, é exatamente adaptar cada boa experiência ao nosso negócio. Porque muitas vezes a gente pega um aluno ou um recém-aluno que saiu da universidade e ele acredita que aquele livro vai exatamente colar fielmente com o que ele aprendeu daquela forma. E é exatamente isso que diferenciam as empresas e é exatamente o que diferencia as pessoas. E eu diria que é exatamente isso, como o professor Leonardo bem colocou, o que faz a diferença das empresas vencedoras de algumas que não são tão vencedoras. Então, a gente costuma dizer, principalmente aqui no Nordeste, eu tenho alguns amigos, que muita gente vê a história da Carajás, principalmente nos últimos 10, 12 anos, e muitas pessoas falam, Abílio, como é que a Carajás vê a crise? Simples. E o que é que ela faz para sair da crise? Fácil. É se acordar cedo e dormir tarde e pensar todo dia que amanhã é um outro dia e que a gente vai vencer. Porque é exatamente o que o professor falou, resiliência e não nos acostumarmos com o dia de ontem, porque a mudança tem que fazer parte das empresas, porque tem muita gente que fica reclamando do que aconteceu ontem e eu costumo dizer que o pior caminho é não ter caminho. A gente tem que errar. Ao longo desses últimos 40 anos, é claro que a gente teve experiências bastante vitoriosas, mas a gente também errou muito. E o erro faz parte do aprendizado, o erro faz parte do novo para que a gente possa, cada dia, estar se desafiando. Mas, evidentemente, isso tudo tem que vir com planejamento. E quando a gente fala de planejamento, todos nós que estamos aqui, ou a sua grande maioria, a gente faz um planejamento estratégico, a gente pensa numa visão de médio e longo, de curto, médio e longo prazo, mas infelizmente quando nós entramos em 2020, esse ano, nós dissemos vai ser um ano de muitos desafios, um segundo ano de um mandato presidencial, provavelmente as eleições, era com tudo isso que nós éramos acostumados. Mas infelizmente o que nós vivemos não foi uma recessão. Na realidade, nós vivemos uma depressão. E a grande pergunta que nós líderes temos que nos fazer no dia de hoje é: será que essa é a última crise que nós estamos vivendo, ou a última depressão que nós estamos vivendo? Uma pandemia como essa já aconteceram nos anos 20, nos anos 30, mas evidentemente as condições tecnológicas e o mundo de hoje é um mundo completamente diferente do que era 30, 40 anos atrás. Então, a forma de lidar com essa crise nossa é que é diferente do que foram há 40, 50 anos atrás. Então, eu diria que quando nós chegamos no mês de março, depois de fazermos o planejamento de tudo que ia acontecer, de como nós íamos crescer, de como nós íamos tratar o ano em termos de resultado, eu me recordo como se fosse hoje, nós olhávamos os noticiários de janeiro desse ano e nós víamos um problema que aconteceu na China, nós vimos um problema que estava começando a acontecer nos Estados Unidos, mas do dia para a noite chegou muito rápido a gente. Então, quando se fala em globalização, a globalização é importante quando se fala que o petróleo, de fato, do momento de hoje é a informação,
Mas hoje, o mundo, na realidade, não existe mais o mundo do Brasil, não existe mais o mundo da Europa, o mundo dos Estados Unidos. Todos nós, direto ou indiretamente, estamos interligados, que seja na economia, que seja no tipo de financiamento. Na realidade, chegou muito rápido para a gente, e eu me recordo, no primeiro dia, eu diria que no dia 21 de março, nós tivemos, em todos os mercados onde a qual nós atuamos, assim, ordens dos governos que vieram: a partir de amanhã você não abre a loja. E aí a gente olha para dentro de casa, e aí, o que é que eu faço? Você tem funcionário, são 3.200 famílias que dependem do nosso negócio diretamente, são 3.200 colaboradores, mas você tem um mundo à sua volta, você tem os seus fornecedores que também dependem do seu negócio, você tem o próprio consumidor que também se abastece no seu negócio, e daí a gente começou a se perguntar: e agora, o que fazer nesse novo que nós não sabemos o que é amanhã? Então, eu diria que o que é que mais aflorou naquele momento da gente? Simples, rápido e objetivo: instinto de sobrevivência. Se eu disser que eu fiz um plano porque amanhã ia acontecer, não. O primeiro momento que veio é exatamente como é que eu sobrevivo. E é como se você tivesse ido para uma selva e, de repente, diz: eu estou sem comida, não sei caçar, e o que é que eu vou fazer? Então, veio o instinto de sobrevivência. Foi aí onde a gente, graças a Deus, nós temos eu diria que um dos maiores patrimônios que nós temos dentro da nossa empresa é justamente a comunicação entre as lideranças, e foi a partir desse momento que a gente montou um comitê de crise, e daí a gente, para cada tipo de problema, nós precisávamos, no mínimo, o nosso desafio era fazer 3 cenários possíveis para o problema que não seria depois da manhã, porque nós pensávamos no problema de amanhã. Tá aí depois da manhã, não, amanhã a gente vê como é que a gente vai tratar o depois da manhã e etc e tal. Mas algumas coisas vieram de muito importante nesse momento. Porque o instinto de sobrevivência, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: no momento de uma grande crise, que evidentemente depois pode nos trazer grandes oportunidades, nós precisamos ter lideranças, e nós precisamos ter, evidentemente, quando muita gente fica: não, agora vai fazer isso, aquilo, outro, não. A gente teve que escolher um líder, tá? Em cada departamento da empresa. Eu, como CEO, que já desempenho essa função há um determinado tempo dentro da empresa, não podia ter, na boa, o medo do Covid que vinha, não. A gente tinha que se tratar. E muitas vezes, o que é que eu poderia dizer ao colaborador da nossa empresa? O que eu poderia dizer o tempo todo era: às 5 horas da tarde, nós tínhamos um bate-papo onde nós nos reuníamos, e daí a gente queria ouvir realmente a opinião das pessoas. Por quê? Porque eram elas que estavam convivendo com os nossos colaboradores, porque nós tínhamos lojas que ainda estavam operando, pelo menos internamente, porque nós temos uma média de 6, 7 mil entregas diariamente, a cada 2 dias. E isso tudo precisava ser tocado, porque o cliente que nos comprou anteriormente, ele precisava receber mercadoria. Nós tínhamos compromisso, inclusive, com os nossos fornecedores e com transportadores que também estavam vindo para entregas no nosso negócio. E nós não poderíamos fechar os olhos, fechar a porta e dizer: daqui para frente, daqui a 30, 60 dias, a gente volta. Então, foi nesse momento que a gente realmente teve o instinto de sobrevivência, mas eu diria que foi um momento muito singular. Eu diria que na minha história como executivo, porque existiam pessoas dentro da nossa empresa que nós não imaginávamos que essas pessoas teriam uma tamanha capacidade de vir com ideias que, inclusive, nós não sabíamos que ela tinha, vamos dizer assim, esse conhecimento, e que poderiam, inclusive, contribuir de forma tão importante para aquele momento que nós estávamos vivendo. E foi nesse momento que eu diria, eu inclusive comentei isso num dos nossos bate-papos lá com o conselho, foi onde a gente começou, inclusive, a separar o joio do trigo, e existiam pessoas que a gente, inclusive, que nós imaginávamos que elas seriam essas lideranças nessa gestão dessa transformação de forma imediata, e pessoas que, de fato, entraram na UTI. E o que é que eu quero dizer entrar na UTI? Elas se entubaram e ficaram estáticas, elas não sabiam como é que iam lidar com isso, e, evidentemente, é nesse momento que a gente também tem que aflorar, chamar para um bate-papo, porque psicologicamente, inclusive, as pessoas se abalaram.
Porque no fundo, todo mundo tem família, todo mundo tem um filho, tem uma mãe, se preocupa. E eu diria que essa foi um dos principais pontos onde a gente tinha que todos os dias acalmar nosso pessoal, todos os dias nós tínhamos que mostrar e também colocar que era importante que elas estivessem bem, mas mostrar que existia uma preocupação da própria Carajás com os familiares desses nossos colaboradores. E eu lhe digo isso de forma categórica. Eu diria que esse foi um dos grandes diferenciais da gente. Por quê? Porque, no primeiro momento, eu sou um dos sócios da empresa e eu me reuni com meus irmãos. O governo federal, eu diria que, apesar de muitos acertos e de muitos erros, na minha opinião, aquela questão do auxílio emergencial, de certa forma, eu acredito que foi uma decisão muito acertada e nós tomamos uma decisão. Agora, não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão de nós não demitiremos ninguém pelos próximos 90 dias. E depois que nós tomamos essa decisão e depois que nós anunciamos essa decisão, eu diria que isso foi em 48 horas, eu diria que isso, eu acho que foi a grande mudança para o nosso cliente interno. Por quê? Porque as pessoas que estavam conosco, eles olharam assim para a Carajás e disseram, tá, tudo bem, essa empresa pode ter um monte de defeito, mas ele olhou para mim. Então, aí foi quando as coisas dentro do nosso financeiro, elas começaram também a dar um pouco mais certo. Abílio, o que é que você quer dizer com financeiro, com colaborador? Na verdade, nós costumamos a dizer que o príncipe, o rei do nosso negócio é o cliente. O príncipe do nosso negócio é o nosso fornecedor. E nós somos o plebeu que temos que servir e juntar essas duas pontas. É para isso que a gente se acorda cedo e para isso que a gente vai dormir tarde todo dia. Então, nesse momento, como várias e várias empresas buscaram recursos no mercado para que pudessem fortalecer o caixa, a situação da Carajás não era uma situação excepcional, mas não era uma situação ruim, era uma situação boa, mas era uma situação boa para 90 dias, mas nós não sabíamos se isso duraria mais de 60, 90, 120 dias. E depois disso, o que é que ia acontecer com folha de pagamento, o que é que ia acontecer com os nossos fornecedores? Então, é simples. Primeiro, a gente se acalma. Um outro diretor nosso, junto com a nossa liderança, foi cuidar do nosso pessoal e a gente começou a fazer muita conta e desenhar um cenário, 2 cenários, 3 cenários, 4 cenários. Nós pegamos a maioria, na realidade, nós temos mais que 600 ou 700 fornecedores ativos. Nós trabalhamos com mais de 60 mil itens aqui na Carajás. Nós somos um home center, onde trabalhamos do piso, azulejo, material elétrico, hidráulico, geladeira, fogão, linha branca, linha marrom. E nesse momento eu disse, gente, não adianta a gente sair desesperado e pedir prorrogação a todos os nossos fornecedores. Em todo contas a pagar, em toda a lista de produtos, nós temos os 80-20. Então, do nosso número inteiro de contas a pagar, quando você escolhe 20 fornecedores dos 100%, ele representa 50%, 60% do seu contas a pagar. E eu lhe digo, algumas pessoas, inclusive, chegaram para a gente, pede prorrogação a todo mundo, não paga nada. Eu disse, calma, não é bem assim. Por quê? Porque o mundo, infelizmente, não. O mundo, felizmente, não vai acabar. E amanhã, quem pode levantar a minha cabeça é o nosso fornecedor. E eu lhe digo isso porque eu vi, inclusive, concorrentes nossos, outras empresas do nosso segmento, que saíram, mas saíram com uma determinada arrogância e dizendo o seguinte, não pago a você e dane-se. E eu acho que não é dessa forma. E eu lhe digo isso de forma bastante positiva, porque a crise passa. Mesmo não sabendo que nós estávamos, e ainda estava por vir, mas de primeiro eu disse, olha, 20% da nossa quantidade dos nossos fornecedores representa 50% do nosso contas a pagar. Então, vamos chamar essas empresas, vamos bater um papo não de forma arrogante, eu diria que o nordestino, inclusive, tem muito disso. Aquele jeitinho, meu amigo, estou precisando de você, quem sabe. Por quê? Porque ele é o príncipe do nosso negócio. E aí, lhe confesso, desses 20 ou 30 fornecedores que a gente, inclusive, fez contato, e é claro que a gente também entendia que tinha alguns, inclusive, fornecedores nossos que também estavam numa situação de caixa bastante difícil, mas a gente sabe quem são os grandes no nosso segmento, a gente sabe quem é que tem mais caixa para aguentar. E, evidentemente, o primeiro papo era, será que você pode?
A gente precisa, será que a gente poderia contar com você? E isso foi muito bom. Por quê? Porque muitas vezes, na boa, a gente estava precisando de 60 dias, 90 dias, e teve fornecedor que trabalhou com 120 dias e sem me cobrar um tostão de juros. Mas a gente não chegou de forma arrogante. E eu diria que esse, inclusive, foi a grande diferença. É claro que nós tivemos um fornecedor ou outro que chegou para a gente, Abílio, nós não vamos poder prorrogar tudo, mas a gente pode prorrogar metade desse mês e a outra metade do outro mês. Fantástico. Foi o que nós fizemos em relação à despesa de custo fixo. Gente, não adianta a gente sair desesperado para o camarada, que nós fechamos as lojas agora no dia 20 de março e dizendo a ele que a gente não vai pagar agora no dia 30, por exemplo, o aluguel de algumas lojas que nós temos. A gente vai garantir a ele que nós estamos honrando com os nossos compromissos, mas pedindo a ele o que é que a gente pode fazer para o mês 4, para o mês 5, para o mês 6. Lhe confesso, teve fornecedor nesse jeitinho de homens de negócio, isso meu avô me ensinou, homens de negócio não brigam, homens de negócio negociam. E eu diria que foi exatamente nesse instinto de sobrevivência que trouxe para a gente... Uma coisa é você chegar mandando ou dizendo que vai fazer. Outra coisa é você dizendo, será que eu posso? Então, tudo isso. Isso vem um pouco do varejista, né, Léo, e a todos que estão aqui, aquela forma de negociar. Então, teve fornecedores de aluguéis, por exemplo, que a gente foi lá pedir 30%, 40%. Teve, e olha que a gente está falando de alguns aluguéis, inclusive, na casa de 150, 200 mil reais por mês. Teve gente que disse, você só vai pagar quando abrir a loja. Eu jamais vou esquecer o que esse camarada fez por mim. Eu jamais vou esquecer o que aqueles fornecedores, em primeiro momento, disseram, deixa comigo, Abílio, que a gente vai aguentar, e vocês sempre tiveram uma capacidade de pagamento legal. E isso fortaleceu muito a Carajás. Tanto é que eu vou contar um segredo aqui para a gente. Até o recurso que a gente pegou num pedaço de um determinado banco, na boa, a gente não precisou. E é claro que depois também veio o outro lado da moeda. O nosso fornecedor também depois precisou de grana. E essa grana, evidentemente, por trás de uma boa crise, também veio grandes oportunidades. Se eu estava com um recurso com um valor um pouquinho mais barato, fulano, eu posso te antecipar. Quanto é que você quer? Claro que com uma taxa um pouco mais barata do que o mercado, mas a gente também ganhou dinheiro. Não naquilo que a gente antecipou, muito pelo contrário. Para aqueles 20 ou 30, ao contrário, quando o caixa melhorou, eu até antecipei para ele. Mas o que é que está acontecendo agora, sem entrar, e daqui a pouco eu posso falar um pouco sobre a questão do comitê de crise e do que aconteceu no dia a dia. O varejo de material de construção no Brasil, todo mundo assiste televisão e todo mundo tem visto. O problema é que o mundo está vivendo uma situação tão atípica que o problema não é mais, no nosso segmento, pelo menos a gente não sabe até quando, porque a gente não sabe a questão da ressaca, mas o nosso problema não tem sido demanda reprimida, é o contrário, é demanda alta. Porque o que é que acontece? Eu diria que dois pontos fundamentais e eu diria que dois pontos muito fortes da Carajás. Ponto número 1, nós sempre tivemos estoques de segurança muito alto, que o banqueiro, muitas vezes, que vem conversar conosco, ele diz que nada, você tem que trabalhar just in time, comprou agora, o fornecedor lhe entrega amanhã, doutor, quem mais estoca é você, só que você estoca liquidez, você estoca dinheiro, eu estoco mercadoria, que é com ela que eu faço dinheiro. E, evidentemente, eu não posso comprar uma louça sanitária e vem pela internet do dia para a noite, porque um TED você recebe eletronicamente. Mas uma bacia sanitária, nós trabalhamos num país continental, que são 300, 400 quilômetros de distância de algumas fábricas para a gente, até 1.000 quilômetros, dependendo do fornecedor que nós estamos, e não é do dia para a noite que a gente consegue se abastecer. Mas eu diria que o ponto forte que nós tínhamos era os estoques de segurança. Um ponto forte que nós tínhamos nós estamos em 4 estados da federação, nós estamos em Alagoas, nós estamos na Paraíba, nós estamos no Rio Grande do Norte e estamos no Ceará. E essa forma de nós estarmos em alguns pontos diferentes, quando as lojas começaram a ter autorizações para abertura, que eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais de como foi essa abertura, enquanto uma loja estava fechada, a outra estava aberta. E isso, muitas vezes, equilibrou um pouquinho daquele pouquinho de dinheiro que sempre estava entrando.
Mas eu diria que um dos pontos que nos ajudou foram esses estoques de segurança, mas quando a grande demanda voltou, nós estávamos sempre próximo do nosso príncipe, que é o nosso fornecedor. Porque o nosso segmento ele passou por uma mudança. Nós todos, executivos, tanto as mulheres quanto os homens que estão aqui, nós saíamos de casa de manhã, nós almoçávamos na rua, a gente não olhava para a parede no home office, porque a pergunta que mais se faz é: vocês estão vendo a minha tela ou estão me ouvindo? Porque hoje todo mundo está trabalhando de casa, o novo é diferente do que nós vivíamos há 5, 6 meses atrás. Então hoje a gente olha para uma parede e aí começa a se perguntar: por que a minha parede é branca? Não, eu acho que ela podia ser branca, rosa. Então a gente começa a cuidar um pouco mais de casa. Então, isso trouxe, na verdade, para as lojas de material de construção e lojas de acabamento, que não é só no Nordeste, é no Brasil inteiro, trouxeram uma demanda para esse tipo de loja. Os shoppings estavam fechados. Os home centers, na verdade, é uma loja, por exemplo, as nossas lojas trabalham em média com 50, 60 mil itens, são lojas de 10, 12 mil metros quadrados. O cliente ele não poderia ir para o shopping. Onde é que ele ia passear no final de semana? Numa loja da Carajás. Por quê? Porque aqui ele comprava do piso, azulejo, elétrico, ele via que estava faltando um balcão em casa, e a patroa, ou muitas vezes o patrão em casa, o homem e a mulher, porque você não vai comprar, está faltando uma tomada. Então ele começou a olhar. Tanto que o mercado, inclusive, quando a gente fala em imóveis no país, está começando a ter uma mudança. Muitas pessoas que trabalham, era um quarto de casal mais 2, agora estão procurando residências com 3, 4 quartos. Por quê? Porque daqui para frente vai ser diferente. E no fundo, o nosso segmento, eu diria que pelo menos por enquanto, e eu lhe digo isso porque eu estou falando com gente do Brasil inteiro aqui, inicialmente tem muitos executivos que trabalham conosco, que vêm de outras praças e disseram: mas Abílio, o auxílio emergencial com R$ 600 é muito pouco. E eu cheguei, amigo, a região Nordeste, infelizmente, em várias regiões, é muito pobre e vive de Bolsa Família. R$ 600 o pobre vai comer melhor do que comia antigamente. Infelizmente, eu não falo isso com orgulho, mas é uma verdade, é o Brasil que a gente vive. O Brasil é um país que tem muita renda concentrada, mas ainda tem muitos guetos, infelizmente, de pobreza. Evidentemente, nós não somos mais um país paupérrimo, como alguns lugares da África e etc. e tal. Mas nós ainda temos muitas pessoas que são carentes. E uma das grandes deficiências que nós temos é exatamente a habitação. E a casa da gente nunca foi tão bem vista. Então, no momento dessa mudança, nós estávamos com o fornecedor do nosso lado. E eu diria que esse é um dos pontos que, inclusive, está fazendo uma certa diferença hoje, porque em relação a vários dos nossos concorrentes, a gente tem se sobressaído um pouco. Mas, no momento que aconteceu tudo aquilo, primeira coisa que nós fizemos, nós montamos um comitê de crise. E nesse comitê de crise, tendo exatamente o principal cuidado de dizer o seguinte: o mundo não vai acabar amanhã. Vamos se acalmar. A empresa é forte no caixa, mesmo não sendo, a gente tinha que dizer, não é verdade? Mas as pessoas de uma companhia, elas têm que enxergar que tem uma liderança e que elas podem e que devem acreditar nessa liderança. É claro que a gente não vai acertar tudo, mas a gente tem que passar de forma clara que, se acontecer isso, a gente faz isso, e sempre começar a ouvir para que a gente possa ser aconselhado, compartilhar algumas decisões, mas tem decisões que, em momentos de crise, na boa, mas não podem ser compartilhadas, porque em lugar que muitos mandam, ninguém manda. E, na verdade, são momentos de guerra. Em momentos de guerra, tem que ter alguém que dizendo: olha, mesmo que eu esteja talvez não tão certo, nós tivemos decisões, eu com o Leonardo, inclusive, que nós tomamos praticamente uma decisão num comitê de crise que era a não abertura de uma determinada loja, porque os próprios governos estaduais eles estavam na dúvida: autorizo abrir ou não autorizo abrir? O nosso segmento era considerado essencial ou não essencial? E muitas prefeituras, muitos governos, muita polícia que chegava nas lojas para fiscalizar a loja, não sabiam interpretar como de fato as coisas eram.
E eu me recordo que um determinado dia, com o professor Léo, que inclusive fazia parte desse nosso comitê de crise, ele chegou e nós tomamos uma decisão em conjunto, e essa decisão em conjunto foi: não abriremos uma loja que nós temos em Natal. Eu pensei, quando foi, isso eram umas 5 horas da tarde, quando foi umas 7h30 da noite, eu liguei para o gerente e disse: o que é que a gente precisa para a gente abrir? Ele, isso. Se for para a gente abrir, a gente abre. Você consegue ter o nosso pessoal com vontade mesmo, mas também só vai quem quiser. Grupos de risco, deixa em casa. Nós precisamos não é ter só cuidado com o nosso pessoal. O nosso cliente também tem que se sentir seguro. Então, mais do que o nosso pessoal se sentir seguro, o nosso cliente também tem que se sentir seguro. Quando eu senti a segurança do nosso gerente, do nosso regional, aí eu liguei para o comitê de crise e disse: gente, vocês me perdoam, mas eu queria tomar uma decisão, não é diferente, é contra vocês, mas eu queria assumir o risco, porque chega um determinado momento que alguém tem que carregar o peso de vamos abrir, se der qualquer problema, a gente fecha a loja e a gente arca com as consequências. Então é nesse momento que o líder, ele é líder para tomar decisões, mas também para carregar o peso dessas decisões, porque se der errado, ótimo, todos nós somos vencedores. Mas quando nós também não somos, tem que alguém dizer: eu estou com vocês e nós tomamos a decisão correta, e acho que foi uma decisão correta, porque foi a partir daquele momento que as pessoas se contagiam. Elas se contagiam tanto negativamente, como elas se contagiam positivamente. E foi nesse momento que a gente começou. Parabéns, Alex, que é um dos nossos gerentes dessa loja, e ele passou a compartilhar, ele passou a dizer o que é que ele estava fazendo, e isso começou a ser um motivo para que os outros começassem aqui nesse comitê de crise. Nós não sabíamos o que... Nós não tínhamos um e-commerce, nós não tínhamos um app, que é um aplicativo. Nós estávamos com um aplicativo e nós estávamos com um e-commerce praticamente que embrionário, estava próximo, na verdade ele ia ser lançado em setembro. A gente estava em março, e o que fazer? Eu chamei o cara da TI, que é o responsável pela nossa TI, e disse: Francisco, a gente precisa montar um negócio para vender ontem. Onde é que você pode ajudar? Porque eu sei que a gente tem o WhatsApp, eu sei que o televendas antigo, que é o ligação por telefone, a gente pode fazer. Ele disse: Abílio, a gente pode desenvolver um aplicativo. Eu acho que eu levo 15 dias. Eu disse: olha, você tem 2 dias. Eu sei que, para resumir essa história, em 5 dias o aplicativo estava no ar. E aí foi uma outra decisão que eu acho que tomei, onde todo mundo tinha uma usabilidade fantástica, que era o app, só que ele não estava pronto. E eu tomei uma decisão de dizer: não está pronto, mas nós vamos colocar ele no ar. Qual que foi o resultado disso? Vendeu muito, mas muito, que eu disse: eu agora só quero vender por aplicativo. Lembra, Léo? Mas tinha a questão da segurança. E daí, quando eu falo de segurança, nós procuramos um parceiro, todos vocês sabem que é a turma da Cielo. Eles montaram do dia para a noite também a troca de link para venda por troca de link naquele momento. Só que a gente vendeu muito. Só que, como a venda não é presencial, a gente começou 15, 20 dias depois de muito chargeback. Chargeback é a venda fraudulenta. E aí foi quando corre, para tudo. Mas, evidentemente, a gente já tinha aprendido alguma coisa. Contratamos o que a gente chama de... É como se fosse uma seguradora para fazer confirmação de dados e etc. e tal. Mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado por quê? Porque eu ouvia falar muito sobre omnichannel, uma palavra muito bonita, multicanalidade. Primeiro, eu acho que a gente não pode misturar o que é multicanalidade com omnicanalidade. São coisas completamente diferentes. E eu diria que isso acelerou o omnichannel dentro da empresa. Por quê? Porque o cliente começou pelo WhatsApp, que depois já fazia um contato com o nosso vendedor dentro da loja. Depois nós montamos um drive-thru do dia para a noite, porque a gente teve que ser criativo. Mas o que é um drive-thru? Não sei, mas vamos lá, entra na internet, olha aí, bota pallet, faz um caminho para o cliente vir, mas a loja não pode abrir.
Então, aí a gente começou a misturar os canais e isso começou a dar uma coisa assim, vê bem, será que a venda por telefone ainda funciona bem legal? E lhe diga assim, foram experiências fantásticas, porque isso aflorou, inclusive, nós acelerarmos algumas mudanças internas, porque toda empresa, na realidade, do meio para trás, para o back-office, como a gente fala, elas são idênticas praticamente, porque toda ela tem contas a pagar, tem contas a receber, tem um RH mais ou menos com suas particularidades, mas aonde é que uma empresa de varejo se diferencia da outra? É na forma que eu falo, é na forma que eu interajo, é na forma que eu me comunico com o cliente. E eu diria que é onde a gente, de fato, a gente tem que ter o nosso jeitão. E o nosso jeitão, eu diria que a Carajás, por ter esse cunho de ordem familiar, que é uma empresa que ao longo do tempo tem procurado e tem se profissionalizado, eu diria que de certa forma acelerada, é justamente nós entendermos o nosso negócio. E aí, assim, cortar custo. Gente, cortar custo é muito legal. É claro que o cara que está só no financeiro, por acaso eu sou financeiro, mas como diria meu avô, eu também sou bodegueiro. Por quê? Porque eu já fui gerente de loja, eu já fui repositor, e não existe coisa mais legal na vida de quando você não só entende por que as coisas acontecem, mas quando você vivencia. Então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que vêm de uma determinada experiência, mas ele só tem a teoria. Mas viver essa teoria e saber por que as coisas acontecem, eu diria que essas são as grandes diferenças. Então, eu diria que, assim, em linhas gerais, eu acho que nós descobrimos líderes que, na boa, eu não sabia que tinha. E eu fiquei tão orgulhoso que chega a me emocionar, mas me emocionar de forma positiva. Por quê? Porque eram pessoas que, inclusive, estavam do meu lado e eram joias preciosas. E depois disso, a gente começou a trazer essas pessoas mais para a gente, da gente, e a comunicação entre a empresa, ela começou a ser muito mais fluida, e daí a gente começou a entender que as coisas sempre têm uma razão. Então, o meu problema não era mais o problema do Abílio, não era o problema do executivo do vendas. Não, o problema do cara da logística passou a ser o problema do cara dos suprimentos, que por sua vez passou. Então, a empresa ela começou, de fato, nesse momento, a ser mais integrada. E ela começou a ser mais integrada, por quê? Porque nós tivemos uma comunicação. E é um detalhe que muitas vezes se fala o seguinte: não, comunicar é muito fácil. Depende. Porque falar não quer dizer compreender. E são coisas completamente diferentes. Então, eu acho o seguinte. Então, eu diria o seguinte, que os grandes aprendizados em linhas gerais, porque se for para falar de várias experiências que nós tivemos, eu diria que a Carajás passou a ter uma estrutura muito mais flexível depois dessa pandemia. A Carajás, ela sempre teve um planejamento, mas um planejamento com contingência do se acontecer isso, faz isso. Mas não é plano de longo prazo, não. É plano de amanhã, da semana que vem, daqui a 15 dias. Entendeu? E adaptar-se às grandes questões de sobrevivência que nós vivemos no dia a dia. Então, as lojas elas começaram a compartilhar os problemas, que loja A também tinha um problema da loja B, mas a solução da loja C é que ia servir para a loja A e para a loja B com as suas características de regionalização e de como aplicar. Mas eu diria que enxergar os talentos nesse momento para a gente foi fundamental. Também serviu para o que incluir no mix, porque nesse momento a gente começou a olhar, tá, tudo bem, o que é que o cliente quer mais? Quer mais isso. O que é que o cliente quer mais? Quer mais aquilo. Tá, mas a gente não está conseguindo comprar de fábrica. Cara, não tem problema, compra de atacadista, compra do concorrente, mas coloca o produto. Nós precisamos entender o que é que o nosso cliente quer. E depois disso tudo, nós começamos, no pós-pandemia, eu já estou falando dos últimos 30, 40 dias, na boa, investir em marketing é fantástico, mas saber como investe é um tanto difícil. E por que eu estou dizendo isso? Antigamente, a melhor forma de fazer propaganda era: eu vou para a Rede Globo, eu vou para a televisão
e lá a gente fala com todo mundo, é verdade. Mas quanto custa uma campanha na TV Globo, por exemplo? E, às vezes, é uma bala de canhão, guardando as devidas proporções, para atingir um determinado público. Então, nós começamos a segmentar, e eu diria hoje que, na realidade, em todas as nossas lojas, nós medimos a quantidade de entrantes, nós fazemos a conta da taxa de conversão, itens por cesta de compra, e depois desse momento, a gente começou a dizer o seguinte: como o nosso dinheiro está curto, a gente precisa ser o máximo de assertivo possível nele. Então, aí é quando eu venho para dizer o seguinte: um Data Analytics com uma boa gestão, ele é fundamental, principalmente para saber quem é o nosso cliente e, mais do que isso, saber o que nós queremos, de fato, oferecer para o nosso cliente. Porque muitas vezes a gente acha que, ofertando tudo do mesmo jeito e da mesma forma que nós fizemos até o dia de ontem, isso tudo vai dar certo. O mundo está mudando. As grandes redes mundiais, elas estão vindo muitas vezes para fazer parceria conosco. Mas o que a gente precisa entender é que, regionalmente, quem é nativo, eu não sou forasteiro de várias outras regiões, tanto que a nossa visão, guardando as devidas proporções, mas a gente tem que sonhar, é ser reconhecida como líder regional na comercialização do material de construção em home center. Então, para que eu vou pensar no Sudeste? Para que eu vou pensar numa teoria nuclear da NASA, como a gente diz aqui, naquilo que a gente vai perder tempo? A gente tem que focar e, principalmente, saber o que não vai fazer. Eu acho que, assim, se a gente já souber o que a gente não pode, o que a gente não vai fazer, eu acho que esse é um dos principais pontos que vão levar qualquer empresa ao sucesso. Não ache que, porque o Magazine Luiza tem dinheiro, não precisa se comparar com o Magazine Luiza. Você só precisa entender como é que ele pensou. Adapta para o teu negócio. É fácil fazer isso? Não, não é fácil não. Mas para isso a gente tem que ser líder e não se acostumar com a mesma paisagem, a pensar diferente fora da caixa. Eu demorei, gente, na boa, para entender o que era pensar fora da caixa. Eu chegava para mim mesmo e dizia: esses caras da Dom Cabral vêm com uma teoria nuclear da NASA, mas depois a gente começa. Como é que esses caras têm razão realmente? Como é que eu pensei que fazer propaganda pela internet é melhor do que fazer propaganda na Globo, tá? Mas não é de qualquer jeito fazer propaganda pela internet, porque o valor do investimento é baixo, mas a taxa de conversão, se você não estudar legal, a taxa de conversão é muito baixa. Então, rever os custos ruins, eu diria que isso é fundamental. E depois de todo esse contexto que a gente está vivendo, e como a gente sabe que, graças a Deus, o mundo não vai acabar, o nosso segmento está sendo olhado de uma forma diferente e grandes fornecedores da gente estão começando a trazer 20, 30, 40, 50 informações importantes. Como o professor Léo falou, converse com o seu cliente, entenda o seu cliente, o que é que o seu cliente quer. Trazendo para a realidade da Carajás, além do cliente, converse com o seu fornecedor. Porque é ele que vai lhe trazer as experiências que deram certo em outros mercados. E só é você adaptar e trazer para você. Agora, não é fácil. O que é que tem que fazer para sair de uma grande crise? É se acordar cedo e dormir tarde e dizer: vamos errar, mas quando a gente errar uma vez, amanhã a gente já faz diferente, porque a gente tem que ser perseverante e a gente tem que vencer na vida. Eu diria, Léo, evidentemente, não tenho sua didática, mas assim, eu acho que em linhas gerais, eu diria que é mais ou menos isso, trazendo a experiência de uma empresa pequena, mas é uma empresa que tem um sonho muito grande, mas de ser muito grande. E a gente vai vencer, eu não tenho nem dúvida disso, porque o Brasil é um país com muitas oportunidades, são 200 milhões de pessoas que têm que comer, têm que viver, têm que morar melhor, que têm que ter uma qualidade de vida melhor do que a gente tem. E só para finalizar, eu ouvi isso de um grande empresário brasileiro, o Brasil é maior do que qualquer buraco. O Brasil não cabe nesse buraco. Então, se a gente fizer a parte da gente, a gente vai vencer. Eu acho que é por aí. Excelente, excelente. Eu acho que, bem, o Abílio trouxe uma coisa que é fundamental em gestão,
que é a experiência prática, né? É pegar mão na massa, fazer acontecer. Nada mais prático que uma boa teoria, nós sabemos disso. Isso tudo que o Abílio falou é um testemunho, de fato, de atravessar o primeiro momento do caminho de fogo e construir, aprender e construir novas pontes e conexões, que é o que a Carajás está fazendo, né? Aprendendo muito. Estamos abertos aí, o Vitor, Maria Vitória, para questões, enfim, não sei se nós temos tempo ainda, fique à vontade aí. Temos alguns minutos e nesse momento, bom, primeiro quero te dar os parabéns, Abílio, e perguntar se você aceita contratações, se você atenderia aqui no Sul como palestrante. Excelente. Excelente. Maria Vitória, sim. E pergunta quando vai sair o primeiro livro, a edição do primeiro livro dele. É verdade, é verdade. Tem que registrar isso, Abílio. Tem que registrar. É verdade. Verdade. Então, muito obrigada, foi muito bom. A partir desse momento, nós temos alguns minutinhos ainda. Temos alguém desejando fazer uma pergunta, por favor? Só abrir o microfone. Por favor, fique à vontade. Ok. Então, de fato, foi brilhante aí a exposição, né? Tanto do Leonardo como do Abílio e tal. E uma experiência, essa experiência aí da travessia desse momento crítico foi assim, uma travessia difícil e tal, mas de certa maneira também que enriqueceu, né, as experiências das pessoas e de alguma maneira a gente tenta tirar alguma coisa de positivo, né, desse momento que é triste, que traz dor para muitas famílias, para muitas pessoas. E eu acho que, digamos assim, essa experiência traz uma lição importante para todos nós, né? Então, a minha pergunta vai para o Abílio, né? Porque, digamos assim, nós nos conhecemos no início desse ano, pouco antes da crise, da pandemia, quando não se imaginava que a turbulência que viria pela frente, né, Abílio? Então, a gente, enfim, e você falou, digamos assim, que nesse momento crítico, a gente tem que pensar no instinto de sobrevivência, no dia de amanhã e fazer com que, de fato, a gente chegue do outro lado, porque a crise não é para sempre, em algum momento a gente vai se recuperar disso e vai trilhar um caminho novo, né? Então, a minha pergunta é basicamente o seguinte: naquele momento que a gente se encontrou, né, no início do ano e tal, existia, como você falou, assim, a ideia do planejamento do que você vai fazer no curto, no médio e no longo prazo, né? E aí vem esse momento crítico, essa turbulência, essa necessidade, o instinto de sobrevivência. Eu queria que você dissesse, assim, do ponto de vista assim, corporativo, ou talvez até do ponto de vista pessoal, em que é que, digamos assim, esse momento, esses 6 meses, que tipo de mudança isso provocou naquilo que você pensava para a empresa, no curto, no médio e no longo prazo? Como é que você vê o futuro agora? Como é que você enxerga? Como é que isso eventualmente se mudou, ou como mudou isso para Carajás e para você? Entendeu? Em primeiro lugar, excelente pergunta, Renilton. Eu diria o seguinte: todo executivo, alguns de alta performance, e assim, todo executivo, na realidade, ele é muito inquieto. Essa que é a grande verdade. Por isso que nós somos líderes, e somos líderes de algumas organizações, e o inquieto, ele é muito daquilo, tudo está muito parado. E parado por quê? Porque, como já dizia a música do Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, mais ou menos isso, se não me falha a memória de tal do Geraldo Vandré. E assim, o ano passado, eu diria que em 2018, a Carajás ela deu um salto de crescimento, nós inauguramos 3 novas unidades, porque a gente sempre está sonhando no crescer, mas sempre crescer com os pés no chão, porque nós também já tivemos momentos de crises financeiras, e eu diria que foram as fases mais importantes da nossa vida, porque foram as fases que nos deram capacidade e conhecimento de que quando avançar e de quando não avançar, e depois de cada crise, eu não diria só crise do mercado, mas crise de uma determinada empresa, você sai fortalecido, principalmente por aqueles motivos que eu disse, do que não repetir. E na realidade, a Carajás estava muito inquieta, porque nós inauguramos lojas em 2018,
e a gente sempre com o pensamento de crescer em 19, mas nós tínhamos uma lição de casa muito forte para fazer dentro de casa, e de organizar a empresa com troca de RP, com mudança de gestão, inclusive de melhoria de performance de pessoas, com mais treinamento em termos de pessoas. E no final do ano passado, na realidade, a gente começou a montar um comitê executivo aqui dentro da Carajás, tanto é por conta disso que, inclusive, o ano passado nós montamos o nosso conselho de administração, que trabalha, onde a qual, inclusive, eu tenho o prazer de ser companheiro de Leonardo no nosso conselho. E o conselho, na realidade, ele veio para dar uma chacoalhada dentro. Eu diria que nada daquilo que nós não soubéssemos, mas eu diria que para fazer nós termos algumas reflexões de como nós podemos fazer diferente. E eu diria que essa foi uma das grandes mudanças, e a gente, como executivo, a gente tem que ser tão inquieto que quando nós chegamos no mês de novembro ou dezembro, eu cheguei e disse, eu acho que a Carajás ela precisa começar a ter, a partir de agora, uma grande mudança. E o que é que pode selar essa grande mudança que não seja só na alta gestão? Nós precisamos fazer um evento, mas foi uma coisa assim muito... Vamos lá, e aí chamei e um disse, eu topo, outro topo. Nós vamos fazer um evento. E o que vai marcar isso é esse evento, e o que vai marcar vamos dizer assim, essa mudança de chave dentro da Carajás é um evento, até porque precisa de um ambiente diferente. E daí, como é que vai ser o nome do evento? Aí veio assim, disse, vamos colocar o nome desse evento, Carajás em Transformação. Nós não imaginávamos como seria tão atual, inclusive, só não imaginávamos que seria tanta transformação do dia para a noite, né? Com a pandemia lá no mês de março. Mas isso foi um burburinho dentro da empresa durante 20, 30 dias. E o que é que vai acontecer nesse evento e etc. e tal. Nós já fizemos algumas convenções aqui dentro da empresa. Nós, inclusive, temos um momento, mas eu diria que são reuniões mensais, como o próprio PAEX mostra para a gente no BSC, no painel de bordo. A gente tem uma reunião que nós chamávamos até o ano passado de G10, que era um grupo de 10 executivos, que depois disso, graças a Deus, cresceu. Mas aí nós montamos o evento Transformação, e para que cada pessoa pudesse, cada executivo pudesse ir para lá, ele tinha que levar um projeto. E cada um levar uma ideia, e que cada projeto desse seria apresentado para os demais, e, evidentemente, nós tínhamos uma meta de faturamento, e essa meta de faturamento, inclusive, lá no dia, eu lancei essa meta de faturamento há 5 anos atrás, que era um sonho, né? Como toda empresa, é faturar 1 milhão primeiro, depois é faturar 1 bilhão, mais ou menos assim, e eu lancei um novo desafio que era um sonho, porque quando eu falei de um número que são aqueles números que fazem a diferença dentro de uma determinada empresa, e muita gente disse, você está brincando, isso é um sonho, isso é um maluco, tá? Mas eu mostrei que nós mostramos juntos que nós poderíamos chegar. E foi aí quando a gente foi para esse evento de transformação, e cada um levou uma ideia, e na boa, saiu ideias que eu não imaginava do quanto as pessoas poderiam colaborar com aquele momento da Carajás. E foi dali onde as coisas começaram a acontecer, mas não na velocidade que nós queríamos. Foi, inclusive, aí mais ou menos naquela época que nós sabíamos o que nós queríamos de resultado, que era conhecer melhor o nosso cliente. Mas como é que a gente faz isso? Então, é aí onde as empresas se diferenciam e as pessoas diferenciam. E a gente, como executivo, a gente tem que ser muito inquieto. A gente não pode se acostumar com a mesma paisagem do que eu olho há 5, 6 anos atrás. Senão, toda empresa, ela é uma empresa que não tem maturidade, ela começa pequena, depois ela vai ficando adolescente, depois ela vai ficando mais madura. O nosso desafio é não deixar com que a nossa empresa ela envelheça. Ela tem que estar o tempo todo sendo oxigenada de novas ideias, para que ela sempre esteja num processo de rejuvenescer. E isso faz parte, inclusive, com pessoas novas, com pessoas com ideias, pensando fora da caixa. E eu diria que foi nesse momento que a gente disse, a gente precisa dar um novo upgrade, digamos assim. E novo upgrade, porque no final do dia, o que interessa, aspas, evidentemente,
Quando nós pensamos em montar a primeira Carajás, se eu disser que pensei no social, eu não vou estar falando a verdade. Primeiro, evidentemente, toda empresa, ela, a não ser que seja uma entidade sem fins lucrativos, ela foi feita para dar lucro. Então, esse é o primeiro pensamento. Agora, evidentemente, fazer parte da sociedade, dar mais emprego, fazer parte de onde você mora, fazer a parte da sustentabilidade, isso tudo faz parte. Mas eu diria que no primeiro pensamento é secundário. E eu diria que foi no grande momento do transformação que a Carajás veio. Tanto é que para o ano que vem a gente está brigando com um conselho aí, que tem uns conselheiros que são meio contra, outros que dizem vá-se embora. Para o ano que vem a gente está projetando a abertura de 3 novas unidades. As nossas lojas são lojas em média com 10, 12 mil metros quadrados da área de atendimento, mas são terrenos em média de 25, 30 mil metros quadrados. Mas a gente tem que pensar 500 mil vezes antes de fazer um projeto, porque a gente já errou tanto lá atrás, né? Então é essa bagagem que a gente tem que carregar do que não repetir. Se a gente vai errar, vamos errar de novo, vamos errar com coisa nova, né? Erros novos, né, Bílio? Quero erros novos. Eu tinha um chefe lá, eu quero erros novos. É por aí. Legal, obrigado. Ok. Temos mais perguntas? Bom, avançamos no horário aqui, não quero abusar dos nossos explanadores de hoje. Vitor? Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer novamente a presença tanto do Léo quanto do Abílio. Eu acho que é muito bacana a gente fazer essa conexão, né, Léo, quando a gente fala, né, da visão de vocês e trazer isso e validar isso com quem está na ponta, como o Abílio. Eu acho que é bacana a gente estar sempre compartilhando essas informações. Acho que esse esse é o nosso objetivo desses encontros, né? A gente está realmente trazendo algo que seja prático, que a gente possa compartilhar essas experiências e que, de alguma maneira, a gente possa ser útil nesse momento que a gente está vivendo. Acho que esse é o grande princípio desse encontro aqui. Então, novamente, eu queria agradecer a presença do Léo, do Abílio e de todos, né, que ficaram conosco até agora. Agradecer também a equipe aí da J. Valério, e a gente está à disposição de vocês, né, Maria Vitória? Quem quiser depois os materiais aí, né, a gente vai estar disponibilizando. A gente tem toda a gravação também, a gente acaba disponibilizando nos nossos canais, de repente alguém não conseguiu participar. Então, acho que acho que o nosso objetivo foi cumprido hoje nessa noite. Muito obrigado aí a todos. Ótimo. Eu coloquei meu e-mail ali para quem desejar, né, professor? Podemos disponibilizar o material. Os slides, e eu posso mandar um link também. Esse artigo foi um longo trabalho aí no início, foi em abril, que foi publicado no LinkedIn. Eu mando o link para vocês. Enfim. Ótimo. Mas olha, Abílio, muito obrigado por você ter aceito aí. Eu acho que o grande momento do evento é a experiência prática, é toda essa experiência que você compartilhou conosco. Fico muito, muito feliz com a sua presença. Obrigado muitíssimo. Você tem sempre um dia muito pesado de trabalho, hoje não foi diferente. Obrigado, Maria Vitória, pelo convite, todos os amigos aí da J. Valério. Dê um abraço carinhoso no Eduardo Valério, que é uma pessoa que eu gosto muito, é um grande amigo e tal. E olha, assim, eu acho que tem uma frase que eu vi uma vez no executivo de varejo que falou assim: varejo é matar um leão todo dia. Só que você tem que encontrar o leão primeiro, que é o seu concorrente. Então, isso aí, a briga é feia, né? Então, vamos continuar matando leões aí. E Abílio, show de bola aí os ensinamentos que você trouxe para nós, ok? Muito obrigado a todos vocês aí. E, enfim, foi muito legal estar com vocês e nesse evento aí. Parabéns pelo evento, ok? É marca registrada da J. Valério, sempre faz coisas boas por aí, tá bom? Muito obrigado. Em nome da Carajás, eu queria agradecer a todos vocês. Assim, sempre é um prazer poder compartilhar um pouco das nossas experiências, me coloco sempre à disposição. E assim, evidentemente, só para finalizar, eu diria o seguinte: primeiro, acreditemos nesse país, que é um país de grandes potencialidades. E uma outra coisa, para todos os executivos que aqui estão, ganhar dinheiro é uma consequência daquilo que a gente faz bem feito. E fazer bem feito é aquilo que a gente ama em fazer. Então, se eu gosto de fazer alguma coisa, eu vou fazer bem feito, e ganhar dinheiro é uma consequência disso tudo. O que eu posso dizer eu vivo na Disneylândia. Por quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. Eu acho que é por aí que a gente tem que tratar. Muito obrigado. Um beijo a todos e podem sempre contar conosco. Um abraço, gente. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, tá bom? Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.